Como a Puma terminou como a velha nova fornecedora de material esportivo do Palmeiras? Essa história envolve a Adidas, envolve o Flamengo, envolve o próprio Palmeiras e, claro, envolve a Puma. E é isso que a Máquina do Esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting e esse é o seu Máquina Explica. Toda semana a gente trazendo algum bastidor, alguma história que explica os negócios do esporte. E hoje eu vou falar para você como é que a Puma conseguiu quase de carta fora do baralho, ou camisa fora do vestiário, a ser a nova velha fornecedora de material esportivo do Palmeiras, para o triênio de 2025 a 2027. É isso aí, o Palmeiras ainda não confirmou oficialmente, mas todo o bastidor foi costurado, todo o negócio está apalavrado, alinhado, falta só assinatura, o que pode fazer com que essa história mude, mas muito dificilmente muda. E é isso que eu explico para você. O negócio é o seguinte, a Puma vai renovar o contrato de patrocínio do Palmeiras. De 2025 a 2027, continuará a ser a fornecedora de material esportivo do clube. Isso aconteceu depois do Palmeiras criar uma longa negociação, mais longa do que precisava ser, quase um ano, desde o começo das especulações até essa finalização, esse desfecho do negócio, em que envolveu várias empresas, em que quase fez com que a Adidas retomasse o patrocínio ao Palmeiras. Até foi algo que a gente explicou lá atrás no Máquina Explica, por que a Adidas era a grande favorita de fechar com o Palmeiras, isso ainda em 2023. Pois é, o negócio girou, a máquina virou, e no final das contas, a Puma é quem vai continuar no Palmeiras. O acordo deve ser assinado em breve e anunciado pelo menos até o meio do ano, que é quando a Puma já entra na linha de produção da camisa de 2025. Mas o que o Palmeiras conseguiu foi uma melhora no contrato atual de fornecimento de material esportivo. O Palmeiras ganhava em torno de 20 milhões de reais fixo em dinheiro, passa a ganhar 50 milhões de reais fixo em dinheiro por ano do material esportivo. Essa era a mesma proposta que a Adidas tinha feito para vestir o Palmeiras e estava ganhando o páreo com relativa tranquilidade. A Puma igualou essa proposta, esse foi o primeiro passo e isso está previsto em contrato. A Puma pode igualar as propostas que venham a ser feitas para o Palmeiras. O Palmeiras abriu uma concorrência, várias marcas apareceram e a Adidas estava levando até a última semana do mês de março, as duas últimas semanas do mês de março, a última quinzena de março, quando a Adidas deu uma pequena refugada na história. Por quê? Porque como estava vazando na imprensa esse interesse da Adidas com o Palmeiras, na verdade interesse todo mundo sabia que tinha, mas esse afunilamento das negociações, o Flamengo, atual parceiro da Adidas, apareceu na história e falou: Adidas, é o seguinte, se você vai pagar 50 milhões para o Palmeiras, você precisa pagar mais para mim. A Adidas hoje paga em torno de 50 a 60 milhões de reais fixos para o Flamengo por ano e ela quer que essa proporção aí de ganho, quase que o dobro do Palmeiras, fosse mantida pela Adidas. Isso fez com que a Adidas freasse um pouquinho a conversa com o Palmeiras e principalmente a finalização do acordo. Do outro lado, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, decidiu pressionar a Adidas e falar: e aí, vamos para os finalmente ou não? Você quer brincar, vai descer para o play ou não? E aí que deu todo o enrosco da história. Isso mais ou menos no começo da segunda quinzena de março, a Adidas deu uma rateada e travou um pouquinho e falou: peraí, a gente precisa só acertar o prazo de pagamento e tudo mais. Ao mesmo tempo vazou a informação de que o Flamengo estava renegociando com a Adidas e até estava, quem sabe, ouvindo outros interessados em ser o fornecedor de material esportivo do clube. Quando isso vazou, a Puma percebeu o movimento, ficou esperando e perguntou para Leila Pereira: e aí, quando é que você vai decidir quem vai ser o fornecedor de material esportivo? Àquela altura, só Puma e Adidas estavam concorrendo pelo Palmeiras. Foi nesse momento que a Leila Pereira decidiu dar um ultimato para a Adidas e marcou uma reunião assim que retornasse, quando ela foi chefe da delegação brasileira, da seleção brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. Ela marcou para a volta dessa viagem, o Palmeiras jogava contra o Novo Horizontino pela semifinal do Campeonato Paulista. Depois desse jogo, ela se reuniu com a Puma e praticamente deixou acertada a renovação do contrato. Volto a frisar, praticamente, porque ainda não há assinatura desse contrato, mas está tudo alinhado e apalavrado e seguindo a tendência do que fez até agora a Leila Pereira. Isso deve significar que o contrato seja assinado muito em breve. 50 milhões de reais garantidos para o Palmeiras por ano,
Além disso, 30% de royalties sobre a venda de produtos. Isso deve fazer com que o Palmeiras ganhe mais ou menos ali por mês, mais ou menos uns 3 milhões de reais a mais. O contrato com isso pode chegar a quase 80 milhões de reais por ano. O Palmeiras pode ter isso com a Puma nesse novo contrato. Além, claro, do pagamento de metas, né, de atingimento de bônus por premiação em competições, o que pode levar o pagamento fixo garantido de 60 milhões e o resto, esses 30% sobre a venda no variável. Vamos ver como é que vai ficar essa história, mas está muito próximo desse acerto, dessa renovação da Puma com o Palmeiras, valorizando o contrato atual e o parceiro seguindo por mais 3 anos com o Palmeiras desde 2019. A Puma é a fornecedora de material esportivo do Palmeiras. Esse casamento ainda deve durar e a Adidas, com isso, deve renovar também com o Flamengo, ampliando as bases do acordo com o rubro-negro, que continua a ter o uniforme mais valioso do futebol brasileiro, também no fornecimento de material esportivo, mas isso é papo para outro Máquina Explica. Gostou? Curtiu? Esses foram os bastidores da negociação que o Palmeiras arrastou por quase 8 meses para finalmente fechar com o antigo parceiro ou o atual parceiro, que é a Puma, um casamento que vai dando frutos, até porque dentro de campo o Palmeiras vai colecionando seus títulos, indo muito bem, sempre disputando finais, e isso valoriza também o fornecedor de material esportivo, por isso também existe essa valorização do contrato. A Puma vai seguir no futebol brasileiro não só com o Palmeiras, mas isso também é papo para outro Máquina Explica. Se você gostou, dá o like, joinha, curte, assina o nosso canal. Toda semana tem papo novo com você aqui, falando sobre o Máquina Explica, trazendo bastidores dos negócios do esporte. Diariamente, maquinadoesporte.com.br e nas outras redes sociais estamos com Máquina Esporte. Até a semana que vem. Tchau!